Berenice, conto de Edgar Allan Poe. A desgraça é variada. O infortúnio da terra é multiforme, estendendo-se pelo vasto horizonte, como o arco-íris. Suas cores são como as deste, variadas, distintas e, contudo, intimamente misturadas, estendendo-se pelo vasto horizonte, como o arco-íris. Como é que, da beleza, derivei um exemplo de feiura, da aliança da paz um símile de tristeza? Mas é que, assim como na ética, o mal é uma consequência do bem, igualmente, na realidade, da alegria nasce a tristeza, ou a lembrança da felicidade passada é a angústia de hoje, ou as agonias que existem agora têm sua origem nos êxtases que podiam ter existido. Meu nome de batismo é Egeu. O de minha família não mencionarei. E, no entanto, não há no país torres mais vetustas do que as salas cinzentas e melancólicas do solar de meus avós. Nossa estirpe tem sido chamada uma raça de visionários. Em muitos pormenores notáveis no caráter da mansão familiar, nos afrescos do salão principal, nas tapeçarias dos dormitórios, nas cinzeladuras de algumas colunas da sala de armas, porém, mais especialmente, na galeria de pinturas antigas, no estilo da biblioteca e, por fim, na natureza muito peculiar dos livros que ela continha, há mais que suficiente evidência a garantir-me assertiva. As recordações de meus primeiros anos estão intimamente ligadas àquela sala e aos seus volumes, dos quais nada mais direi. Ali morreu minha mãe, ali nasci. Mas é ocioso dizer que eu não havia vivido antes, que a alma não tem existência prévia. Vós negais isso? Não discutamos o assunto. Convencido eu mesmo, não procuro convencer. Há, porém, uma lembrança de forma aérea, de olhos espirituais e expressivos, de sons musicais, embora tristes, uma lembrança que jamais será apagada, uma reminiscência semelhante a uma sombra, vaga, variável, instável, e semelhante a uma sombra, também na impossibilidade que tenho de livrar-me dela enquanto a luz de minha razão existir. Foi naquele quarto que nasci, emergindo assim da longa noite daquilo que parecia, mas não era, o nada, para logo cair nas mesmas regiões da Terra das Fadas, num palácio fantástico, nos estranhos domínios do pensamento monástico e da erudição. Não é de se estranhar que eu tenha lançado em torno de mim um olhar ardente e espantado, que tenha consumido minha infância nos livros e dissipado minha juventude em devaneios. Mas é estranho que, com o correr dos anos e tendo o apogeu da maturidade me encontrado ainda na mansão de meus pais, é maravilhoso que a inércia tenha tombado sobre as fontes da minha vida. É maravilhoso como total inversão se operou na natureza de meus pensamentos mais comuns. As realidades do mundo me afetavam como visões, e somente visões, enquanto as loucas ideias da terra dos sonhos se tornavam, por sua vez, não um estofo de minha existência cotidiana, mas, na realidade, a própria existência em si, completa e unicamente. Berenice e eu éramos primos, e crescemos juntos no solar paterno, mas crescemos diferentemente. Eu, de saúde precária e mergulhado na melancolia. Ela, ágil, graciosa e exuberante de energia. Ela, entregue aos passeios pelas encostas da colina. Eu, aos estudos no claustro. Eu,
encerrado dentro do meu próprio coração e dedicado de corpo e alma à mais intensa e penosa meditação. Ela, divagando descuidosa pela vida, sem pensar em sombras no seu caminho, ou no voo saliente das horas de asas lutulentas. Berenice. Invoco-lhe o nome. Berenice. E das ruínas sombrias da memória repontam milhares de tumultuosas recordações ao som da invocação. Ah, bem viva tenho agora a sua imagem diante de mim, como nos velhos dias de sua jovialidade e alegria. Ah, deslumbrante, porém fantástica beleza. Ah, sílfide entre arbustos de Anhem. Ah, náiade entre as suas fontes. E depois tudo é mistério e horror. Uma história que não deveria ser contada. Uma doença, uma fatal doença soprou, como símon sobre seu corpo. E precisamente quando eu a contemplava, o espírito da metamorfose arrojou-se sobre ela, invadindo-lhe a mente, os hábitos e o caráter, e, da maneira mais sutil e terrível, perturbando-lhe a própria personalidade. Ah! O destruidor veio e se foi. E a vítima? Onde estava ela? Não a conhecia, ou não mais a conhecia como Berenice. Entre a numerosa série de males acarretados por aquele fatal e primeiro que ocasionou uma revolução de tão horrível espécie no ser moral e físico de minha prima, pôde-se mencionar como o mais aflitivo e obstinado em sua natureza uma espécie de epilepsia, que não raro terminava em transe cataléptico, transe muito semelhante à morte efetiva, e da qual ela despertava, quase sempre de uma maneira assustadoramente subitânea. Entre mentes, minha própria doença, pois me fora dito que eu não poderia dar-lhe outro nome. Minha própria doença aumentou e assumiu, afinal, um caráter de monomania, de forma nova e extraordinária, e a cada hora e momento crescia em vigor, e por fim veio a adquirir sobre mim a mais incompreensível ascendência. Essa monomania, se posso assim chamá-la, consistia numa irritabilidade mórbida, daquelas faculdades do espírito denominadas pela ciência metafísica, faculdades da atenção. É mais provável que não me entendam, mas temo que deveras me seja totalmente impossível transmitir à mente do comum dos leitores uma ideia adequada daquela nervosa intensidade de atenção com que, no meu caso, as faculdades meditativas, para evitar a linguagem técnica, se aplicavam e absorviam na contemplação dos mais comuns objetos do mundo. Meditar infatigavelmente longas horas, com a atenção voltada para alguma frase frívola à margem de um livro ou no seu aspecto tipográfico, ficar absorto durante a melhor parte de um dia de verão, na contemplação de uma sombra extravagante, projetada obliquamente sobre a tapeçaria ou sobre o assoalho. Perder uma noite inteira olhando a chama imóvel de uma lâmpada ou as brasas de uma lareira. Sonhar dias inteiros com o perfume de uma flor. Repetir monotonamente alguma palavra comum, até que o som, a força da repetição frequente, cessasse de representar ao espírito a menor ideia, qualquer que fosse. Perder toda a noção de movimento ou de existência física, em virtude de uma absoluta quietação do corpo, prolongada e obstinadamente mantida. Tais eram os mais comuns e menos perniciosos caprichos provocados por um estado de minhas faculdades mentais, não, de fato, absolutamente sem paralelo,
mas certamente desafiando qualquer espécie de análise ou explicação. Sejamos, porém, mais explícitos. A excessiva, ávida e mórbida atenção assim excitada por objetos em sua própria natureza triviais não deve ser confundida a propósito com aquela propensão ruminativa comum a toda a humanidade e, mais especialmente, do agrado das pessoas de imaginação ardente. Tampouco era, como se poderia a princípio supor, um estado extremo, ou uma exageração de tal propensão, mas primária e essencialmente distinta e diferente dela. Naquele caso, o sonhador ou entusiasta, estando interessado por um objeto, geralmente não trivial, perde imperceptivelmente de vista esse objeto através de uma imensidade de deduções e sugestões dele provindas, até que, chegando ao fim daquele sonho acordado, muitas vezes repleto de voluptuosidade, descobre estar o incitamentum ou causa primeira de suas meditações, inteiramente esvanecido e esquecido. No meu caso, o ponto de partida era invariavelmente frívolo, embora assumisse, por força de minha visão doentia, uma importância irreal e refratada. Nenhuma ou poucas reflexões eram feitas e essas poucas voltavam obstinadamente ao objeto primitivo como a um centro. As meditações nunca eram agradáveis e, ao fim do devaneio, a causa primeira, longe de estar fora de vista, atingira aquele interesse sobrenaturalmente exagerado, que era a característica principal da doença. Em uma palavra, as faculdades da mente, mais particularmente exercitadas em mim, eram, como já disse antes, as da atenção, ao passo que no sonhador acordado são as especulativas. Naquela época, os meus livros, se não contribuíam efetivamente para irritar a moléstia, participavam largamente, como é fácil perceber-se, pela sua natureza imaginativa e inconsequente, das qualidades características da própria doença. Bem, me lembro, entre outros, do tratado do nobre italiano Coelho Secundus Curio, De Amplitudine Beati Regni Dei, da grande obra de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, do De Carne Christi, de Tertuliano, no qual a paradoxal sentença Mortus est Dei filius, credibili est quia ineptum est, et sepultus resurrexit certum est quia impossibili est, absorveu meu tempo todo durante semanas de laboriosa e infrutífera investigação. Dessa forma, minha razão, perturbada no seu equilíbrio por coisas simplesmente triviais, assemelhava-se àquele penhasco marítimo de que fala Ptolomeu Hefestião, que resistia inabalável aos ataques da violência humana e ao furioso ataque das águas e dos ventos, mas tremia ao simples toque da flor chamada asfódelo. E, embora a um pensador desatento possa parecer fora de dúvida que a alteração produzida pela lastimável moléstia no estado moral de Berenice fornecesse motivos vários para o exercício daquela intensa e anormal meditação, cuja natureza tive dificuldades em explicar, contudo, tal não se deu absolutamente. Nos intervalos lúcidos de minha enfermidade, a desgraça que aferia me mortificava realmente e me afetava fundamente o coração, aquela ruína total de sua vida alegre e doce. Por isso, não deixava de refletir muitas vezes, e amargamente, nas causas prodigiosas que tinham tão subitamente produzido modificações tão estranhas. Mas essas reflexões não participavam da idiosincrasia de minha doença,
e eram as mesmas que teriam ocorrido em idênticas circunstâncias, a maioria comum dos homens. Fiel ao seu próprio caráter, minha doença preocupava-se com as menos importantes, porém mais chocantes, mudanças operadas na constituição física de Berenice, na estranha e verdadeiramente espantosa alteração de sua personalidade. De modo algum, jamais a amara durante os dias mais brilhantes de sua incomparável beleza. Na estranha anomalia de minha existência, os sentimentos nunca me provinham do coração, e minhas paixões eram sempre do espírito. Através do crepúsculo matutino, entre as sombras estríadas da floresta, ao meio-dia e no silêncio de minha biblioteca, à noite, ela esvoaçara diante de meus olhos, e eu a contemplara, não como a viva e respirante Berenice, mas como a Berenice de um sonho, não como um ser da terra, terreno, mas como a abstração de tal ser, não como coisa para admirar, mas para analisar, não como um objeto de amor, mas como o tema da mais abstrusa, embora inconstante, especulação. E agora eu estremecia na sua presença e empalidecia a sua aproximação, embora lamentando amargamente sua decadência e sua desolada condição. Lembrei-me de que ela me amava desde há muito e, no momento fatal, falei-lhe em casamento. Aproximava-se, enfim, o período de nossas núpcias, quando, numa tarde de inverno, de um daqueles dias intempestivamente cálidos, sossegados e nevoentos, que são a alma do belo Alcione, sentei-me, julgando-me sozinho, no mais recôndito gabinete da biblioteca. Mas, erguendo a vista, divisei Berenice, em pé, à minha frente. Teria sido minha própria imaginação excitada, ou a nevoenta influência da atmosfera, ou o crepúsculo impreciso do aposento, ou as cinzentas roupagens que lhe caíam em torno do corpo. O que lhe deu aquele contorno indeciso e vacilante? Não sei dizê-lo. Ela não disse uma palavra, e eu, por algum motivo, não pude emitir uma só sílaba. Um gélido calafrio correu-me pelo corpo. Uma sensação de intolerável ansiedade me oprimiu. Uma curiosidade devoradora invadiu minha alma. E, recostando-me na cadeira, permaneci por algum tempo imóvel e sem respirar, com os olhos fixos no seu vulto. Sua magreza era excessiva, e nenhum vestígio da criatura de outrora se vislumbrava numa linha sequer de suas formas. O meu olhar ardente pousou, afinal, em seu rosto. A fronte era alta e muito pálida, e singularmente plácida. O cabelo, outrora negro, de azeviche, caía-lhe parcialmente sobre a testa, e sombreava as fontes encovadas com numerosos anéis, agora de um amarelo vivo, discordando pelo seu caráter fantástico da melancolia reinante em suas feições. Os olhos, sem vida e sem brilho, pareciam estar desprovidos de pupilas, e desviei involuntariamente a vista de sua fixidez vítrea para contemplar-lhe os lábios, delgados e contraídos. Eles se entreabriram e, num sorriso bem significativo, os dentes da Berenice transformada descerraram-se lentamente para mim. Prover a Deus nunca os tivesse visto, ou que, tendo-os visto, tivesse morrido. O bater de uma porta me assustou, e,
Erguendo a vista, vi que minha prima havia abandonado o aposento, mas do aposento desordenado do meu cérebro não havia saído. Ai de mim! E não queria sair. O aspecto branco e horrível de seus dentes, nem uma mancha se via em sua superfície, nem um matiz em seu esmalte, nem uma falha nas suas bordas, que aquele breve tempo de seu sorriso não me houvesse gravado na memória. Via-os agora mesmo, mais distintamente do que os vira antes. Os dentes estavam aqui e ali e por toda parte, visíveis, palpáveis diante de mim, compridos, estreitos e excessivamente brancos, com os pálidos lábios contraídos sobre eles, como no instante mesmo do seu primeiro e terrível crescimento. Então desencadeou-se a plena fúria de minha monomania, e em vão lutei contra sua estranha e irresistível influência. Os múltiplos objetos do mundo exterior não me despertavam outro pensamento que não fosse o daqueles dentes. Queria-os com um frenético desejo. Todos os assuntos e todos os interesses diversos foram absorvidos por aquela exclusiva contemplação. Eles, somente eles, estavam presentes aos olhos de meu espírito, e eles, na sua única individualidade, tornavam-se a essência de minha vida mental. Eu os via sob todos os aspectos, revolvia-os em todas as suas peculiaridades, meditava em sua conformação. Estremecia ao atribuir-lhes em imaginação faculdades de sentimento e sensação, e mesmo quando desprovidos de lábios, capacidade de expressão moral. Dizia, com razão, Mademoiselle de Solé, que tout c'est pas atteint de sentiment. E de Berenice, com a mais séria razão, eu acreditava que toutes ces détons étaient des idées. Esse foi o pensamento absurdo que me destruiu. Des idées. Eis porque eu os cobiçava tão loucamente. Sentia que somente sua posse poderia restituir-me a paz e devolver-me a razão. E assim cerrou-se a noite. Em torno de mim vieram as trevas, demoraram, foram embora, e o dia raiou, mais uma vez, e os nevoeiros de uma segunda noite de novo se adensavam em torno de mim, e eu ainda continuava sentado, imóvel, naquele quarto solitário, ainda mergulhado em minha meditação, ainda com o fantasma dos dentes mantendo sua terrível ascendência sobre mim, a flutuar com a mais viva e hedionda nitidez entre as luzes e sombras mutáveis do aposento. Afinal, explodiu em meio de meus sonhos um grito de horror e de consternação, ao qual se seguiu, depois de uma pausa, o som de vozes aflitas, entremeadas de surdos lamentos de tristeza e pesar. Levantei-me e, escancarando uma das portas da biblioteca, vi de pé na antecâmara uma criada, toda em lágrimas, que me disse que Berenice não mais vivia. Fora tomada de um ataque epiléptico pela manhã, e agora, ao cair da noite, a cova estava pronta para receber seu morador, e todos os preparativos do enterro estavam terminados. Com o coração cheio de angústia, oprimido pelo temor, dirigi-me com repugnância para o quarto de dormir da defunta. Era um quarto vasto, muito escuro, e eu me chocava a cada passo
com os preparativos do sepultamento. Os cortinados do leito, disse-me um criado, estavam fechados sobre o ataúde, e naquele ataúde, acrescentou ele, em voz baixa, jazia tudo quanto restava de Berenice. Quem, pois, me perguntou se eu não queria ver o corpo. Não vi moverem-se os lábios de ninguém. Entretanto, a pergunta fora realmente feita, e o eco das últimas sílabas ainda se arrastava pelo quarto. Era impossível resistir, e, com uma sensação opressiva, dirigi-me a passos tardos para o leito. Ergui de manso as sombrias dobras das cortinas, mas deixando-as cair de novo. Desceram elas sobre meus ombros e, separando-me do mundo dos vivos, encerraram-me na mais estreita comunhão com a defunta. Todo o ar do quarto respirava morte, mas o cheiro característico do ataúde me fazia mal, e eu imaginava que um odor deletério exalava já do cadáver. Teria dado mundos para escapar, para livrar-me da perniciosa influência mortuária, para respirar, uma vez ainda, o ar puro dos céus eternos. Mas faleciam-me as forças para mover-me. Meus joelhos tremiam, e eu me sentia como que enraizado no solo, contemplando fixamente o rígido cadáver, estendido ao comprido no caixão aberto. Deus do céu! Seria possível? Ter-se-ia meu cérebro transviado? Ou o dedo da defunta se mexera no sudário que a envolvia? Tremendo de inexprimível terror, ergui lentamente os olhos para ver o rosto do cadáver. Haviam-lhe amarrado o queixo com um lenço, o qual, não sei como, se desatara. Os lábios, lívidos, se torciam numa espécie de sorriso e, por entre sua moldura melancólica, os dentes de Berenice, brancos, luzentes, terríveis, fixavam-se ainda com uma realidade demasiado vívida. Afastei-me convulsionamente do leito e, sem pronunciar uma palavra, como louco, corri para fora daquele quarto de mistério, de horror e de morte. Achei-me de novo sentado na biblioteca, e de novo ali estava só. Parecia-me que havia pouco despertara de um sonho confuso e agitado. Sabia que era então meia-noite, e bem ciente estava de que, desde o pôr do sol, Berenice tinha sido enterrada. Mas do que ocorrera durante esse tétrico intervalo, eu não tinha qualquer percepção positiva, ou pelo menos definida. Sua recordação, porém, estava repleta de horror. Horror mais horrível, porque impreciso. Terror mais terrível, porque ambíguo. Era uma página espantosa do registro de minha existência, toda escrita com sombrias, medonhas e ininteligíveis recordações. Tentava decifrá-la, mas em vão. E de vez em quando, como o espírito de um sonho evadido, parecia-me retinir nos ouvidos o grito agudo e lancinante de uma voz de mulher. Eu fizera alguma coisa. Que era, porém? Interrogava-me em voz alta, e os ecos do aposento respondiam-me. Que era? Sobre a mesa, a meu lado ardia uma lâmpada, e perto dela estava uma caixinha. Não era de aspecto digno de nota, e eu frequentemente a vira antes, pois pertencia ao médico da família. Mas como viera ter ali, sobre minha mesa, e por que eu estremeci ao contemplá-la? Não valia a pena importar-me com tais coisas, e meus olhos, por fim, caíram
sobre as páginas abertas de um livro e sobre uma sentença nela sublinhada. Eram as palavras singulares, porém simples, do poeta Ibn Zayat. Dicebant mihi sodales, si sepulcrum namicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas. Por que então, ao lê-las, os cabelos de minha cabeça se eriçaram até a ponta e o sangue de meu corpo se congelou nas veias? Uma leve pancada soou na porta da biblioteca, e pálido como o habitante de um sepulcro, um criado entrou na ponta dos pés. Sua fisionomia estava transtornada de pavor, e ele me falou em voz trêmula, rouca e muito baixa. Que disse? Ouvi frases truncadas. Falou-me de um grito selvagem que perturbara o silêncio da noite, da ocorrência dos moradores da casa, de uma busca do lugar de onde viera o som, e depois sua voz se tornou penetrantemente distinta ao murmurar a respeito de um túmulo violado, de um corpo desfigurado, desamortalhado, mas ainda respirante, ainda palpitante, ainda vivo. Apontou para as minhas roupas. Estavam sujas de barro e de coágulos de sangue. Eu nada falava, e ele pegou-me levemente na mão. Havia, gravadas nela, sinais de unhas humanas. Chamou-me a atenção para certo objeto encostado à parede, que contemplei por alguns minutos. Era uma pá. Com um grito, saltei-me para a mesa e agarrei a caixa que sobre ela jazia, mas não pude arrombá-la, e, no meu tremor, ela deslizou de minhas mãos e caiu com força, quebrando-se em pedaços. E dela, com um som tintinante, rolaram vários instrumentos de cirurgia dentária, de mistura com 32 coisas brancas, pequenas, como que de marfim, que se espalharam por todo o assoalho.